Pânico no STF. Moraes está desesperado porque a Comissão de Direitos Humanos, a OEA, está vindo ao Brasil e vai ouvir os presos políticos, os perseguidos, vai ouvir Felipe Martins. E isso abre uma imensa janela para barrar e depois reparar os abusos que o STF está praticando há anos e pode sobrar, inclusive, para os ministros do STF. Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Além de Monark, Moraes libera redes de outro alvo. É isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a reativação dos perfis nas redes sociais de Lucivânia Barbosa, presa pelos atos de 8 de janeiro. Ex-candidata a deputada estadual pelo PP em 2022. Ela havia tido suas contas suspensas após divulgar imagens dos atos contra prédios públicos naquele fatídico dia. A prisão ocorreu durante a Operação Lesa Pátria, conduzida pela Polícia Federal para investigar envolvidos nos protestos. Em sua decisão, assinada na quarta-feira, Moraes afirmou que o atual estágio da investigação não há mais necessidade de manter os bloqueios, mas determinou a remoção das postagens consideradas ilícitas. O ministro alertou que as contas poderão ser novamente bloqueadas caso Lucivânia publique, promova, replique ou compartilhe conteúdos semelhantes aos que motivaram a decisão inicial. Segundo ele, tais postagens configuram grave e ilícita desinformação e discursos de ódio, atentando contra as instituições. O advogado de Lucivânia, Hélio Júnior, afirmou que a decisão levanta preocupações sobre a liberdade de expressão no Brasil, classificando o cenário como uma democracia relativa. Abre aspas. Ainda que as redes tenham sido desbloqueadas, Lucivânia ficou impedida de exercer seu direito fundamental de manifestação durante todo esse período. Fecha aspas. Ele argumentou que o STF poderia ter suspendido apenas as publicações consideradas indevidas, em vez de remover completamente a presença digital de sua cliente. Já nesta sexta-feira, Moraes determinou o desbloqueio das contas do influenciador Bruno Ayub, conhecido como Monark em redes sociais. Monark atualmente está exilado nos Estados Unidos. Em claro e escancarado recuo, pelo visto, a chegada de Donald Trump já está fazendo efeito. O presidente americano, segundo fontes próximas, considera algumas decisões do STF uma afronta diplomática séria. Há sinais de que sanções contra o Brasil estão sendo analisadas tanto como forma de pressionar o governo brasileiro quanto para reafirmar o compromisso de Trump com a liberdade política de aliados estratégicos. Esse recuo de Moraes simplesmente não é por acaso. Entenda. Pânico no STF. Moraes está desesperado porque a Comissão de Direitos Humanos, a OEA, está vindo ao Brasil e vai ouvir os presos políticos, os perseguidos, vai ouvir Felipe Martins. E isso abre uma imensa janela para barrar e depois reparar os abusos que o STF está praticando há anos e pode sobrar, inclusive, para os ministros do STF. Eu vou mostrar para você essa notícia que saiu aqui quentinha, vou te explicar tudo direitinho e você vai entender por que o Moraes saiu ontem como um maluco, liberando as redes sociais e várias pessoas do Monark, do Léo Índio, da Lucivânia Barbosa, que é uma presa do 8 de janeiro, da Flávia Magalhães, todas ontem. Gente, faz sentido isso? Ele nunca libera a rede social de ninguém. Fazia anos que estavam derrubadas, bloqueadas as redes sociais de todas essas pessoas, mesmo sem elas terem sido acusadas. E aí, num dia, de repente, logo antes da comissão estar vindo para o Brasil, ele libera geral. Faz sentido isso? Claro que não. Não faz. Como eu vou mostrar para vocês, Moraes está desesperado. Segue aqui. Relator da Comissão de Direitos Humanos sobre Liberdade de Expressão encontrará alvos de inquérito do STF. Então, o que é ser relator aí da Comissão de Direitos Humanos? A gente tem um sistema interamericano de direitos humanos dentro da Organização dos Estados Americanos. Esse sistema de proteção de direitos humanos, que inclui a liberdade de expressão e que é contra a censura, tem dois órgãos principais. Um é a Corte, o Tribunal, e o outro é a Comissão. A comissão é um órgão executivo, faz investigação, faz notas criticando os países que violam a liberdade de expressão e dentro dessa comissão tem uma relatoria específica para proteger a liberdade de expressão dentro dos países.
E quando o Trump assumiu, ele disse: nós precisamos lutar contra a censura, e pressionou ainda a comissão e a corte, esse sistema interamericano, dizendo que não vai seguir financiando esse sistema se eles não atuarem concretamente contra a censura que acontece. E qual é o país em que os abusos mais têm acontecido? É o Brasil. E aí a relatoria está vindo para o Brasil justamente para investigar os abusos contra a liberdade de expressão. Olha aqui comigo. Uma delegação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que chega ao Brasil agora, nesse domingo amanhã, para investigar a situação da liberdade de expressão no país, agendou encontros com representantes de bolsonaristas alvos de inquéritos no STF, Supremo Tribunal Federal. E tá aí, ó, Felipe Martins. Imagina a comissão ouvindo o Felipe Martins. Gente, primeiro, o Felipe Martins vai dizer que ele foi preso por 6 meses sem denúncia. Gente, mais de 6 meses preso, sem acusação criminal, quando o máximo é 35 dias, uma imensa violação da liberdade. Em seguida, ele vai contar para essas pessoas que ele foi preso com uma fraude documental. Usaram um registro fraudulento de entrada nos Estados Unidos dele, porque ele não foi para lá, ficou provado que ele não foi, para prender ele. Ou seja, foi preso com uma justificativa fajuta e foi mantido preso mesmo quando já se tinha comprovado que não ficava de pé essa suposta fuga dele para os Estados Unidos. Depois disso, ele vai dizer que ele foi solto depois de 6 meses, mas com um monte de restrições injustas, ilegais e inconstitucionais impostas a ele, como a proibição de contato com o mundo externo por meio das redes sociais. Ele não pode postar, mais ainda, ele foi proibido de dar entrevistas, inclusive para a Folha de São Paulo. Moraes censurou a própria imprensa, dizendo que se ele desse entrevista, ele ia ser preso. Isso é contra toda a jurisprudência do STF. Lembrem que no caso do Lula, eles autorizaram que o Lula preso desse entrevista. Então, de modo incoerente com aquilo que eles mesmos defendem, o que mostra aí que existe uma perseguição, eles foram lá e mais uma vez censuraram a liberdade de expressão do Felipe. Não só de posts nas redes sociais, mas também de manifestações via imprensa, de ser entrevistados na imprensa. Então imagina eles ouvindo tudo isso. Tudo isso. E aí vão perguntar, e o que tem contra você, Felipe? Olha, tem uma acusação, que não é a denúncia, não é acusação criminal formal, tem uma suspeita, vamos colocar assim, de que ele teria escrito a minuta do golpe, mas não tem prova para além da palavra do delator. Pelo menos não veio nada a público, além da palavra do Cid, do tenente-coronel Mauro Cid, de que ele teria escrito a minuta do golpe. E por lei, você não pode usar uma delação, a palavra do delator, sozinha, nem para prender, nem para acusar criminalmente ninguém. Gente, então vocês estão vendo, imagine o cabelo em pé lá do relator da Comissão da Liberdade de Expressão, da OEA, preocupado ouvindo tudo isso. Imagina a cara dele, vai ser difícil de acreditar nos relatos, mas está tudo provado, documentado. Segue aqui, ó. A delegação da comissão, ligada à Organização dos Estados Americanos, vai ser chefiada pelo advogado colombiano Pedro Vaca Villarreal, que é o relator especial para a liberdade de expressão do órgão. O Pedro Vaca, hein? Imagina o relator de liberdade de expressão, então, ouvindo tudo isso, o Pedro Vaca. Ele vai pensar aqui que a vaca foi pro brejo. O Pedro Vaca vai pensar que o Vaca também foi pro brejo, né? Porque é no brejo que está a liberdade de expressão aqui no Brasil. Mas não é só isso, gente. Olha aqui, ó. Também deve haver encontros com parlamentares ligados à direita que denunciam a censura por parte do STF, que vão esclarecer todo esse cenário de abusos e de perseguição que existe aqui. Então imagina, gente, como é que deve estar a cabeça do Alexandre de Moraes e dos ministros do STF. Devem estar todos desesperados. Eles perceberam agora que a fervura subiu, que a água subiu. Vocês entenderam por que eles saíram ontem liberando geral as redes sociais de várias pessoas? Até a Folha de São Paulo percebeu isso. Olha aqui no final. Nos últimos dias, Moraes liberou as redes de alguns bolsonaristas e influenciadores de direita, o que foi visto como um aceno dele à visita do relator. Olha isso, até a Folha de São Paulo percebeu. Lembrem que uma pessoa que faz parte da Corte Interamericana foi indicada pelo Gilmar Mendes, é advogado de Gilmar Mendes, Rodrigo Mudrovic. E a nossa suspeita é de que ele soprou no ouvido dos ministros do STF que, olha, o cenário aqui não tá bom para vocês. E aí eles saíram desesperados, liberando aí todo mundo. E ontem eu fiz um vídeo completo explicando essa história, que eu vou deixar para você na tela, no fim, na descrição. Não deixa de conferir, gente. E tudo isso aqui é só o começo, porque tudo isso vem do efeito Trump, que não parou, que não acabou, que só começou e não vai acabar logo.
Pode vir ainda bloqueio de contas de ministros, bloqueios de passaportes e outras medidas como a punição dos próprios abusos praticados pelo STF no Brasil a partir da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tudo isso, gente, faz soprar ventos de esperança sobre nós. Mas será que é o fim dos abusos contra a direita? Não, é muito cedo e a gente ainda tem muito o que lutar. Que pela primeira vez o ditador do Brasil, Alexandre de Moraes, recuou. Já há algum tempo nós começamos a ter essa percepção de que o regime totalitário que estava sendo instaurado no Brasil não poderia durar para sempre. A perseguição, o desrespeito à Constituição, a interpretação criativa dos nossos direitos e dos artigos da Constituição, a intimidação, prisões ilegais, busca e apreensão por conta de palavras, corruptos sendo soltos, pessoas inocentes sendo presas, intimidação na imprensa. Mais cedo ou mais tarde, isso teria que acabar. A situação chegou a um nível insustentável, onde apenas 12% no Brasil hoje aprova o nosso Supremo Tribunal Federal, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso, é obrigado a dar entrevistas todos os dias defendendo a Corte Suprema, que, volto a dizer, é de extrema importância para a nossa democracia, desde que ela esteja funcionando da forma que ela foi originalmente criada. Não que ela se transformou hoje num instrumento político, de interferência política, de censura, de perseguição, de intimidação. Bom, dito isso, ontem algumas notícias interessantes e curiosas saíram na internet. Moraes restabelece redes sociais de presa do 8 de janeiro. Peraí, Moraes restabelecendo a rede social de uma pessoa que foi presa no 8 de janeiro? Ele tinha feito isso antes? Não, em nenhum momento. Agora, de repente, ele estava devolvendo redes sociais. Moraes libera contas bloqueadas do influenciador Monark em suas redes. Lembrando, Monark também é uma das pessoas mais perseguidas e mais odiadas por Alexandre de Moraes. E fez várias declarações que realmente reverberam com o que o povo concorda, mas não pode dizer com medo de ser preso. Moraes hoje está basicamente exilado nos Estados Unidos por conta da perseguição que ele sofreu aqui. Moraes envia à PGR pedidos de indulto de Daniel Silveira, o indulto que é o indulto do Lula, não do Bolsonaro, no qual o Lula disse que quem estava em regime semiaberto poderia ser libertado, né? E o Daniel Silveira estava dentro desse critério. Normalmente, Moraes recusaria isso de imediato, de ofício. Alexandre de Moraes recua e manda desbloquear redes sociais de Léo Índio, primo do Bolsonaro. Léo Índio, que inclusive tem vídeos e fotos no momento do 8 de janeiro. Tá? Essa foto que você está vendo aqui é do Léo Índio no dia do 8 de janeiro, lá na Esplanada. Aí tem essa matéria que vale a pena mostrar para vocês, que saiu na Folha de São Paulo. Relator da Comissão de Direitos Humanos sobre Liberdade de Expressão encontrará alvos de inquéritos do STF. Delegação do órgão da OEA, chefiada por advogado colombiano, chega neste domingo ao Brasil. Então, quem está vindo aqui é o Pedro Baca. Eu já conversei com ele, né, 2 vezes nos Estados Unidos, fazendo denúncias do que está acontecendo aqui. E nosso gabinete está em contato direto com o grupo do Pedro Baca, com assessores do Pedro Vaca, mas pronuncia Pedro Baca. E estamos organizando, enviamos para ele a lista dos casos mais sérios de perseguição e censura que aconteceu no Brasil. Enviamos casos como a Revista Oeste, a Cruzoé, do Cláudio Dantas, né, e do Diogo Mainardi. Enviamos os casos também dos hipócritas, de comediantes, de cantores que foram censurados, de pastores, líderes religiosos, deputados, senadores, de pessoas que tiveram suas redes bloqueadas através de decisões ilegais, sem fundamentação, das ordens sigilosas. Enviamos para eles também o caso do use sua criatividade para censurar a Revista Oeste e vários outros. Eles vão sair daqui com a exata, perfeita percepção de que o Brasil não é uma democracia. E isso está colocando muito medo, pode ter certeza. Isso está colocando muito medo no coração desse homem. Alexandre de Moraes recuou porque ele percebeu agora que ele foi longe demais e consequências acontecerão. Haverá consequências para o que ele tem feito. Ele ainda pode censurar mais algumas pessoas, pode mandar prender e fazer buscas e apreensão, mas a verdade é que a credibilidade das suas decisões hoje não existem. Nem mesmo a imprensa militante, que odeia a direita, odeia os conservadores e os bolsonaristas, nem mesmo eles estão dispostos a defender o que o Alexandre de Moraes tem feito. Apenas a militância mais histérica do PT, do PSOL, ainda acha bom. Porque
aquela militância que tem o mínimo de bom senso percebeu que o que está sendo criado no Brasil é um regime de perseguição que pode depois virar a mira contra eles. Então ele recuou. Ele recuou e, pelo que tudo indica, percebeu que essa relatoria não veio para passar a mão na cabeça, nem bater a mão no ombrinho desse pessoal, mas para fazer um relatório mostrando com exatidão o que está acontecendo no Brasil. Vai ser um relatório mais próximo da realidade, já que o Donald Trump disse que se eles não fizerem algo, os fundos da OEA serão cortados, e sem fundos esse pessoal perde o emprego. Então, por medo de perder o emprego, eles serão obrigados a falar a verdade. Antes, eles ignoravam completamente o que estava acontecendo no Brasil, mas agora não tem como ignorar mais. Então nós temos aí uma oportunidade única de dar aquele primeiro passo para reverter o processo de totalitarismo, perseguição e censura no Brasil. Oremos bastante agora essa semana, porque semana que vem pode ser realmente o início, o acender da luz do fim do túnel. Eles vão querer acelerar com relação à regulamentação das mídias sociais, porque eles sabem que a permanência do PT no poder passa pela censura. É por isso que o Lula joga juntinho com o Alexandre de Moraes. Sem liberdade de expressão, a gente não tem como expor que a gasolina está batendo R$ 7, que o arroz e o feijão estão caros, que está tendo recorde de incêndio na Amazônia, o que ocorreu em 2022 nas nossas eleições, etc. Então, a estratégia da esquerda é tentar nos calar, sempre utilizando como argumento que nós estamos sendo antidemocráticos. Então, vocês talvez venham a lembrar uma coletiva de imprensa que a gente fez com o deputado Chris Smith lá nos Estados Unidos em março de 2023. Muita gente tirou sarro porque o púlpito da coletiva de imprensa ele estava meio remendado ali, os microfones meio postos de uma maneira aleatória. Para que o nosso novo filme Duas Vidas, do que estamos E normalmente, quando, principalmente aquela parte maravilhosa da grande imprensa brasileira, quando ela faz isso, ela está tentando tirar o foco daquilo que realmente interessa. Para quem prestou atenção nas palavras do Chris Smith, e depois eu falei depois dele, ele basicamente diz o seguinte: Organização dos Estados Americanos, OEA, se vocês não se prestarem ao trabalho de vocês, que é fiscalizar as violações de direitos humanos, aí inclusa a liberdade de expressão, eu vou trabalhar para aprovar uma lei e para pressionar para que vocês percam o financiamento de vocês. E aí eu trago para o ponto atual. O Trump, ele está cumprindo a promessa do Chris Smith. Chris Smith é o deputado mais longevo dos Estados Unidos. Eu não era nem nascido, Chris Smith, ele já era deputado federal e sucessivamente tem sido reeleito desde 1983 até hoje. Mas aí o Chris Smith, ele fez essa declaração na coletiva de imprensa, bem como ele propôs depois um projeto de lei que trata-se ali do HR 9850, que é o projeto de lei para fazer a Lei Brasileira de Democracia, Liberdade e Direitos Humanos. Então, Chris Smith é um deputado que não é muito de rede social, mas ele tem uma participação essencial em tudo que está acontecendo aqui. Tá? Também a deputada Maria Elvira Salazar, que representa muito a comunidade hispânica lá fora, a comunidade latina, porque ela é descendente de cubanos, muito colada ao senador Marco Rubio, que agora virou secretário de Estado, o equivalente ao nosso chanceler. E Deus quiser, semana que vem nós também teremos uma oportunidade para encontrar com a deputada Maria Elvira Salazar, com o deputado Chris Smith, dentre outros. E essa extensão para mais deputados se engajando nessa pauta internacional, ela é sensacional. Por quê? Porque semana que vem a OEA está vindo ao Brasil pela primeira vez. O Trump, ele saiu da OMS. Ele está cortando o financiamento para vários organismos multilaterais. Ele saiu do Acordo de Paris. Agora, o Milei da Argentina também saiu da OMS. Os Estados Unidos é o maior financiador da OMS, com $500 bilhão anuais. Tá? Quanto é que está o dólar aí? 6? Então faz as contas aí, R$ 3 bilhões anuais, é o que ele dava para a Organização Mundial da Saúde.
E isso daí é que está fazendo os ventos mudarem. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.